né? Quem não está vendo pela primeira vez aqui, esse é um projeto chamado O Assunto é Turismo. É um projeto nosso em que a gente compartilha conhecimento relacionado ao turismo, hotelaria, gastronomia, eventos. A intenção nossa é compartilhar e disseminar muito mais o conhecimento dos profissionais que sempre estão conosco, né? Profissionais muito qualificados, como a professora Cláudia, que é a nossa convidada de hoje. E nosso projeto, até semana passada, era de segunda a sexta-feira, e a partir dessa semana, né, agora é de segunda a quinta. Então, até hoje, amanhã não terá esse projeto, nós voltaremos na segunda-feira, sempre às 18 horas, com algum convidado muito especial. E nosso convidado, além de ser muito especial, nossos convidados são profissionais que conhecem muito e têm muito, de fato, o que compartilhar conosco. A intenção nossa é que você participe, que você entre mais vezes, né? Se você não assistiu alguma live, se está acontecendo pela primeira vez aqui entrando, nós temos muitas lives já disponibilizadas no canal do YouTube, Cálidon Costa, o assunto é turismo, então você pode ir lá se inscrever, você pode compartilhar, porque isso aqui é um projeto nosso e que a gente quer disseminar de fato o conhecimento do turismo de uma forma muito mais técnica e de uma Não, pelo forma Instagram. que seja muito Não voltada funciona. principalmente a essa Não, outra vez foi igual. atividade turística em que a gente possa ter aproximação entre o mercado e a academia. As soluções que o mercado sempre buscam, muitas vezes estão dentro da academia. Então, aproximar e tirar um pouquinho este muro. E hoje vamos conversar com a professora Cláudia, né, uma grande amiga nossa, uma profissional altamente competente. Professor, desde já lhe agradeço por estar conosco, muito feliz em tê-la aqui. Né? Nós somos na nossa querida Amazônia, eu aqui na Amapá, em Macapá, a senhora aí em Manaus, então assim, a nossa sempre uma viagem, as pessoas mesmo dizendo assim, mas é Macapá é perto. Quem conhece a Amazônia sabe que tudo é muito distante. Não sabe de nada, né? É. Então, professora, seja muito bem-vinda, viu? Pode dar as boas-vindas aos nossos amigos todos. Olha, muito obrigada, Cálidon. Você é um amigo querido que, de novo, o Ceará me deu, né? Porque a gente acabou se encontrando lá no Ceará em outubro. E é um prazer estar aqui. Já vi que tem alguns alunos aqui queridos. E a gente veio aqui para conversar, provocar, pensar no nosso, pensar no todo. Tive que adaptar aqui para o celular, que o notebook, não sei porquê, é a segunda vez ele não quis trabalhar. E vamos lá, estou à disposição de vocês para a gente conversar. Ai, que bom, professora. Então, gente, quem não conhece a professora Cláudia, né? Quem está entrando não conhece a professora Cláudia é doutoranda em turismo e hotelaria. Ela é mestre em gestão de negócios turísticos pela UES, e o doutorado dela está sendo feito agora pela Univale, Universidade Vale de Itajaí, em Santa Catarina. Ela possui MBA em hotelaria, né? É professora assistente da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA. É coordenadora pedagógica do curso de pós-graduação Lato Sensu em gestão e produção de eventos. A professora também tem muitos artigos publicados em eventos e em periódicos. E está aqui para compartilhar conosco conhecimento e contar um pouquinho não somente da sua trajetória, não somente do assunto que vamos trabalhar hoje, e falar hoje que é patrimônio histórico e gastronomia, tanto os seus desafios, as suas possibilidades. Mas, professor, nós sempre começamos perguntando um pouquinho, e não somente sobre a sua trajetória, mas que a senhora conte essa trajetória um pouquinho para nós. Pode contar um pouquinho para a gente, como é que chega o turismo, e se quiser já começar também fazendo todo esse preâmbulo voltado ao tema, fique à vontade. Então vamos lá. Eu sou caboclo amazonense, misturado com cearense. Então, até a Márcia que está aí na live sempre fala que parece que eu sou humorista. E eu sou da primeira turma do curso de turismo aqui em Manaus, da faculdade na época era Objetivo, depois mudou, tem vários nomes, hoje é Uninorte. E eu fiz a graduação em 94, 98, e aí são duas faculdades que foram praticamente paralelas, a Newton Lins e a Objetivo, então tem pouca diferença de tempo, do início. Então nós fomos os Pedro Álvares Cabral da Amazônia, no caso aqui no curso de turismo aqui em Manaus, numa época que se ter uma biblioteca de turismo era um negócio impensável. Eu me lembro que o meu primeiro livro que eu tive era uma cópia do livro Economia Aplicada ao Turismo, da Beatriz Lage. Em 2010 eu até a conheci e disse, professora, a senhora foi minha única referência física. Então era muito difícil. E todo mundo perguntava, você veio fazer o curso de turismo, você caiu de paraquedas ou você sabia o que você estava fazendo?
era um misto dos dois. A única coisa que eu sabia era que eu não queria fazer a mesma coisa todo dia. E parece uma coisa, eu não consigo fazer a mesma coisa todo dia. E aí fiz o curso de turismo, já me envolvendo nas atividades. No último período, no último semestre, eu fui para os eventos para fazer meu TCC. Dali fui para o estágio, já me envolvi, fiquei nos eventos, fiz o meu mestrado em 2001, 2002 em Fortaleza, na UES, sobre eventos, né? A monografia foi eventos, a dissertação foi eventos, e trabalhei muito nesse segmento, tanto na academia quanto fazendo eventos na prática mesmo. Em 2012, a gente consegue fazer a primeira turma desse curso de pós-graduação em gestão e produção de eventos, que dependendo de como for, a gente vai abrir a quarta turma esse ano ou ano que vem. E eu fiz... Esse doutorado que eu estou fazendo é o quarto. Eu desisti de 3 anteriores. Até no Uruguai eu fiz. Todos eu aprendi alguma coisa, né? Até porque eu tive que viajar também para fazê-los. E a gastronomia entrou na minha vida, primeiro por uma necessidade pessoal. Eu, em 2009, fiz a bariátrica. Eu pesava 110 quilos, baixei para 50, e aí acabei dizendo, não, já que eu vou comer pouco, eu vou comer muito bem pouco. E aí fiz o curso de gastronomia, de tecnologia em gastronomia já 2 vezes, já não consigo terminar, porque toda vez tem alguma coisa. Mas fiz um curso de culinária italiana maravilhoso em Flores da Cunha, apesar do frio. Flores da Cunha. Deus me livre, quase eu morro de tanto frio, mas foi maravilhoso, maravilhoso, faria tudo de novo. E fui me envolvendo com a gastronomia, sempre ela vendo a gastronomia como um elemento do sistema turístico, né, que as minhas disciplinas na universidade são de planejamento e organização do turismo, teoria geral do turismo. Então, e educação e turismo, que foi um dos doutorados que deixou de herança em mim. E a partir daí, comecei a desenvolver algumas pesquisas, até a Márcia também estava junto comigo em algumas, sobre a questão da gastronomia. E aí no doutorado acabei começando com um projeto de eventos que virou gastronomia também. Mas sempre pensando nela como um diferencial. A gente ouve falar da gastronomia do mundo todo. Quando se fala dessa gastronomia da Amazônia, é uma coisa única, né? E aí, nesse caso, eu dou meus parabéns para o nosso vizinho aqui, estado do Pará, que fez a sua lição de casa e faz uma divulgação maravilhosa da sua gastronomia. A gente tem que aprender com eles, porque eles são cidade criativa da gastronomia da Unesco, né? Eles têm uma valorização que é invejável no nosso caso. E aí eu, por conta do doutorado, tive que fazer o estágio, fui fazer o estágio lá na Univale, lá em Balneário, no ano passado, e eu só fiz comprovar de que as pessoas conhecem a gastronomia da Amazônia, né, da região norte até o Pará. A do Amazonas ainda é aquela exótica, mas eu não sei muito bem o que é. Então é nesse sentido que eu acabo desenvolvendo algumas pesquisas de iniciação científica, para que a gente também consiga ter orgulho disso, que muitas das vezes a gente, com o ingresso dos cursos de gastronomia aqui em Manaus, isso deu uma mudada, né? Eles começaram a entender que a nossa é diferente, é muito boa, porque é nossa, lógico, mas que o mundo também precisa ver. Até porque quando a gente vai pensar numa viagem como um todo, a pessoa vai comer. Em algum momento da viagem ela vai comer. Então por que ela não pode comer um pouquinho da cultura daquele lugar? Um pouquinho da história daquele lugar? Né? E para isso, eu tenho que pensar em questões de organização desse elemento que é né, nesse todo do sistema turístico. Então é mais ou menos por aí que eu acabo desenvolvendo os meus trabalhos. E o mote da nossa conversa hoje foi resultado de um desses trabalhos. Ai, que maravilha. Professora, creio que vai ser, quando a gente fala de alimentação amazônica, dos nossos pratos,
da Amazônia, a gente sempre, claro que vou puxar, não vamos puxar para nossa brasa, né? Agora a questão de ter um barrismo aqui. A gente brinca que aqui no Amapá nós temos duas barreiras muito fortes, que é o Amazonas e o Pará. São duas barreiras quase naturais em relação ao turismo. Imagina a gastronomia, né? Porque se houve, né, aquilo que você fala, de ter o papel de ter feito muito bem o seu papel, de ter feito sua lição de casa, como fez tanto o Pará, com o Amazonas, conseguiu na relação do seu ecoturismo, de atrair muitos turistas. Eu sempre conto uma história que uma vez eu fui dar uma palestra na FIAM, aí, na Feira Internacional da Amazônia, e aí quando eu vim do aeroporto, na volta para cá, para Macapá, eu vejo duas filas, né? Uma enorme, assim, uma enorme, uma bem pequena. Eu digo, vou para essa grande porque é a fila de embarque, né? A gente imaginou. Na verdade, a fila internacional que era enorme. Então, entendeu qual é o seu turista, entendeu? E a nacional super pequena. Então, entendeu de fato também onde está o seu turista, quem quer ir muito para a Amazônia. E aí, a alimentação é algo que traz muito, né? A gastronomia está ficando muito mais em evidência. Muitos papéis estão sendo feitos, muitos trabalhos sendo feitos, como o seu sendo desenvolvido agora nesse momento. Esse olhar para dentro, né? Um olhar diferente, mas é um olhar para dentro, eu digo que é a força centrífuga, de dentro para fora. Você Sim. constrói e consegue expandir. Então, professora, por esse olhar, como é que a senhora está fazendo os seus trabalhos, como é que a senhora está atuando, o que a senhora imagina para essa relação de patrimônio com a alimentação, com a gastronomia, né, como a senhora vem colocar, essas possibilidades, desafios? É assim, nos últimos 2 anos, mês de novembro eu tenho que ir a Belém, porque a Universidade Federal do Pará, que tem o curso de turismo, que aqui a gente só tem na estadual, na federal nós não temos, promove um evento que eu aproveito também para recarregar a bateria deles também, né? Que é o Seminário Internacional de Turismo, Patrimônio e Políticas Públicas. E do ano passado, eu junto com mais 4 ex-alunas, amigas queridas, que é a Aline, a Jennifer, a Andresa Vidinha e a Márcia, nós pensamos em fazer um trabalho sobre o Teatro Amazonas. 2 delas trabalham no Teatro Amazonas, que é o nosso grande ícone, nossa lindeza, né? Não tem lugar mais bonito no mundo. E aí nós pensamos em fazer justamente... Dentro do teatro tem um café. E aí nós escrevemos um trabalho para esse evento que fala justamente da oferta, né? De como é que esse café conversa... Café, estabelecimento, né? Conversa com esses visitantes, conversa com os eventos que acontecem lá. E quando a gente foi apresentar, para minha total surpresa e nervoso, o professor Álvaro Espírito Santo estava na plateia. Eu disse, meu Deus, eu vou falar para este homem. Essa entidade, literalmente, que fala muito da gastronomia paraense, né? O professor Álvaro é um ícone. E aí... apresentamos lá e não há, no resultado do trabalho, nós vimos que não há nenhuma relação efetivamente com o teatro, o café só está lá, e aí nós vimos várias possibilidades que poderiam ser exploradas, né, de interação. A única coisa assim, mais diferente que eles fazem é que na época do Festival de Ópera, que é um dos poucos que tem na América Latina, eles servem um champanhe antes das pessoas entrarem para as apresentações. Mas é uma coisa muito pontual, né? Então, a gente viu várias possibilidades de explorar mais aquele lugar turisticamente e colocando também essa gastronomia aí como esse vetor. Só que a gente se depara com a questão da legislação. Ali é um prédio histórico, então tem toda uma legislação do IPHAN. Na hora da apresentação, surgiu várias ideias. O professor Álvaro, a Laura, que é lá da Federal de Pelotas, lá do professor Edar. Então, vários começaram, poxa, a gente podia começar a pensar como é que essa gastronomia entra nesses prédios históricos, nesses patrimônios, né? E aí eu nem me enveredei para a questão da legislação do IPHAN propriamente dito. Eu disse, não, deixa eu... E aí eu esqueci, eu fiz uma pós-graduação em segurança alimentar, para começar essa minha relação também com a gastronomia. Eu disse, não, deixa eu falar um pouquinho, entender um pouquinho do que eu sei, né? Vamos lá para a questão das boas práticas. Que agora vai ser todo o protocolo para sair, né? A questão da pandemia e tal. Só que esses protocolos das boas práticas da alimentação já existem há muito tempo.
uma coisa ou outra que vai ter que ser adaptado. Coisas que sejam visíveis. Eu tenho que ver que você está de máscara. Mas o seu cabelo já tem que estar preso. Você tem que estar com seus EPIs todos bonitinhos. Por isso que a gente usa branco, né, na cozinha. Então tem toda essa exigência que já era feita. E aí depois que eu peguei a RDC, que é a legislação que a Anvisa determina para boas práticas em estabelecimentos, eu fiquei pensando justamente nesses prédios. Como é que eu vou, que aí acabam entrando como restrições, né? Como é que eu vou conciliar o que a Anvisa me exige com o que o IPHAN também me exige? Qualquer pessoa tem que cuidar do patrimônio, não é obrigação do governador, do prefeito, da Aline que trabalha no teatro. Todos nós temos que preservar, né? Então, de um estabelecimento de alimentação fora do lar, de restauração, mais ainda, porque ali é o meu lugar de exploração. Então, eu tenho que pensar também nisso. Mas aí, como é que eu vou para a questão do sistema de água? Né? Eu tenho que ter água filtrada, eu tenho que ter a certificação de que ela é testada a cada 6 meses, a cada 1 ano. A própria questão de gás encanado, né? A questão do gás encanado num prédio histórico não existe. Só que tem coisas que vocês têm alternativa. Por exemplo, a questão do gás, eu posso ter um fogão elétrico. É uma tomada. Eu não preciso do gás. O gás não vai me restringir de oferecer essa comida. Então, a gente começou a pensar agora a palavra do momento é protocolo, né? Nos protocolos que vão precisar ser feitos também, para que a gente possa ter essa oferta com segurança, mas agregando essa cultura, agregando essa história. E aí, lógico que vai entrar diretamente a população. Porque eu preciso que a população tenha esse sentimento de pertencimento. Aquilo é meu. Eu cresci, e aí te digo mesmo, o pouquinho que eu cresci viajando com os meus pais para qualquer lugar do mundo. A minha mãe tinha que levar o saco de farinha dela. Ela já até dizia, se a comida não for boa, eu ponho a minha farinha que melhora. Né? Então, minha mãe também lá no Brasil, mas a farinha não pode faltar. Mora comigo onde eu vou, ela sempre morou comigo, meus pais sempre vão comigo. É da mesma marca, né? É da mesma. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter. Às vezes a gente só vai dar valor quando a gente não está aqui, quando a gente está em outro lugar. Né? Eu não sei se vocês aí em Macapá têm um Guaraná típico, como a gente tem o nosso baré aqui, o Guaraná Jesus lá no Maranhão. Não tem essa tipicidade ainda aqui tão forte. Assim, ainda não. Os que fazem a sua. Aí eu não faço nem muita questão de baré, mas quando eu não tô aqui, meu Deus, um baré, ai, que saudade de um baré. E ao mesmo tempo, a gente vê, lógico, a questão logística é bem complicada para que as pessoas tenham mais acesso a essa nossa gastronomia, né? Os nossos insumos são muito peculiares, né? Eles chamam de exóticos, mas são muito peculiares. Tem coisa que só tem realmente aqui. Mas, por exemplo, lá nas aulas do estágio, fizeram um tacacá. E aí eu tive a curiosidade de perguntar quanto é que era o litro do tucupi. Aí a professora, era uma garrafa de PET, normal. 2 litros, normal. Não tinha assim, era a embalagem. Simples. Aí a professora virou para mim e disse, Cláudia, eu acho que saiu pra gente a R$40 o litro. Essa garrafa, 2 litros, né? Aí fiquei na minha. Quando eu voltei, fui ao supermercado, no supermercado, não era nem no mercado, assim, não, porque no mercado a mesma garrafa custava R$4. Aí eu mandei para ela a foto. E aí ela não acreditou. Não acreditou. Disse, como assim? Disse, pois é, mas lógico, a gente tem que levar em consideração essa questão da logística, que é sempre bem complicada. Mas, por exemplo, o alimento fresco é outra coisa, né? Eu lembro que nessas aulas a gente teve jambu, mas era congelado, a própria pimenta de cheiro, mas era congelada. Eu dizia, gente, isso daqui não é ainda comida lá de casa.
Ainda falta muito para eu ter a comida lá de casa aqui. Então, essa dificuldade de logística, de uma certa forma, protege a gente, né? Acaba que a gente teve influências, tivemos. Portuguesa, árabe, né? Os judeus que vieram para cá e tal. Mas a gente teve que, de certa forma, também se organizar para que a gente pudesse ter uma alimentação saudável. Tanto que, assim, peixe para a gente é uma coisa muito cotidiana, né? Porque a gente come muito, a gente tem muito, e, ao mesmo tempo, todo caboclo gosta, como a gente se chama, né? Quem é daqui, a gente chama de caboclo. Todo caboclo come. Então, eu acho que fazer essa tarefinha que o Pará fez vai ser mais fácil por esse viés, né? Porque aí eu não estou querendo te impor alguma coisa de longe. Não, eu quero que tu me diga o que é o teu e que tu goste disso e que tu fale com vontade, né? Com orgulho do que você tenha. Porque ninguém vai sair de casa para ver a mesma coisa, ele quer ver o diferente. Então, o que é esse teu diferente? Mas aí eu tenho que pensar que tem que ter, a gente come a gente, né, se alimenta com os 5 sentidos, mas eu tenho que também pensar na segurança alimentar, na higiene, tudo, por mais que alguns filósofos de rua digam que isso é que dá gosto na comida, né? Mas eu tenho que pensar que é num turista que ele está comendo aqui e ele vai levar para casa dele, né? Então, isso é bem complicado. E hoje, né, Cláudia, hoje muito mais em relação a esses protocolos mesmo, é o nome da, não é só, é o nome da moda, mas conversando até com você, uma coisa que a gente sempre falava era isso, que os protocolos estavam aí há muito tempo, a serem feitos há muito tempo, a serem utilizados há muito tempo. Ou seja, essa utilização deles sempre foi para a questão de haver uma boa manuseio desses alimentos de fato. Então isso, eu lembro do Sebrae São Paulo, que nós temos um setor específico para o turismo voltado à gastronomia. E aí as meninas, elas comentavam muito conosco essa questão todas essas NBRs que tinham, todos esses protocolos, isso lá em 2011, né, isso lá em 2012, de uma forma muito evidente para dentro. Ou seja, esse para dentro significa que as pessoas, ao se apropriar desse protocolo, elas vão ter condições de ter uma venda muito maior e atrair pessoas de uma forma diferente. E aí entra 2 momentos que eu sempre penso nessa gastronomia, né? Que é esse pertencimento que você fala e a forma de vender, a forma que isso é repassado. Quando a gente comenta que a gastronomia, digamos, existem muitos festivais gastronômicos. Muitas vezes, festivais gastronômicos, eles são festivais feitos para mexer com a economia local, para desenvolver um pouco aquela economia muito local, porque você consegue atrair muitas pessoas daquela própria comunidade, daquele próprio local. Só que se existe ali pessoas que também estão experimentando aquilo, o experimentar, como você falou, são 5 sentidos, mas experimentar não significa apenas em você levar ao ato de comer. Tem todo um processo disso, né? E o entendimento da venda desses elementos, desses pratos, são vendas que nós nos apropriamos no sentido de vender história. Sim. Quando a gente pensa em patrimônio e pensa na história, a gente tem que vender das 2 formas, vender pelo patrimônio e vender pela história. Não é somente consumir aquele prato por consumir. Então, no lado do turista, a gente sempre tem que estabelecer esse critério para ele, né? Que ele não está apenas se alimentando de um prato que é um prato gostoso, um prato que você pode gostar ou não daquele sabor. É um prato que, de fato, trouxe toda essa história ali para dentro. E aí, quando a gente pensa, Claudinha, nesses protocolos, nesse patrimônio, né? Nessa contemporaneidade que nós temos desses alimentos, como são os processos que você consegue ver hoje, não só o turismo, né, no Amazonas, pensando nas suas pesquisas mesmo, os trabalhos que estão fazendo, no que você quer desenvolver, está desenvolvendo de fato, né, quer desenvolver. Eu quero falar um pouquinho até da sua pesquisa mesmo, como é o olhar que você quer dar para esse processo da gastronomia. Antes de iniciar isso, eu queria só fazer uma ressalva que eu acabei esquecendo. Uma vez eu conheci um rapaz, ele era da Fiat, lá da Itália. Eu trabalhava no CREA, no Conselho Regional de Engenharia, ainda não tinha nada a ver com turismo. E aí ele veio da Itália e eu tive que recepcioná-lo. Meu chefe disse, não, já que tá tudo turismo, tu vai levar ele. E aí ele disse, olha, eu quero ir no mercado de vocês. Só no mercado. Ai, eu disse, meu Deus do céu, eu vou levar esse homem no mercado daquele jeito. E não entendia por que esse homem queria ir no mercado. Aí a gente tem uma feira aqui chamada Feira da Banana. Sim, pensa aquele mais autêntico é esse mercado.
E aí, levei ele lá. Esse homem se abraçava com os peixeiros, com o pessoal que vendia banana. E tudo que era fruta ele comia. E perguntava. Isso ele falava italiano, eu tinha que traduzir, era uma confusão. Mas eu nunca vi uma pessoa tão feliz. Ele disse, agora eu posso dizer que eu conheço o Amazonas. Eu conheço a sua cidade. A partir dali eu me despertei, eu disse, caramba, a gente não dá nem valor para isso aqui, a gente morre de vergonha desse lugar. Como assim? Não pode, eu não posso deixar, nem como turismóloga, nem como nada, isso acontecer. Aí desde aí também já me deu esse start, infelizmente até ele faleceu, ele foi pular de paraquedas, o paraquedas não abriu, que Deus o tenha. Mas foi maravilhosa a minha experiência com ele. Maravilhosa, maravilhosa. E aí, em relação à pesquisa, o que eu quero é caracterizar a gastronomia do Amazonas. Ela não é melhor, ela não é... É o que ela é. O que ela é na sua essência. Como nós somos muito grandes, né, o estado do Amazonas é muito grande, a minha ideia é, a partir, lógico, fazer toda aquela parte, né, dos construtos, toda a pesquisa. Eu delimitei a partir dos municípios que estão no mapa turístico, que estão no mapa... Deixa eu pegar meu carregador aqui, que a bateria está indo. E aí, eu vou... Porque se o município é turístico, ele tem Secretaria de Turismo, ele está no mapa. Ponto. Então, a partir daí, a gente vai fazer esse levantamento de insumos e dos pratos, das comidas, né, típicas e tal. E aí a gente vai ter também essa possibilidade de saber o que é diferente de Manaus, que é diferente de Tabatinga, por exemplo, que sofre a influência direta da tríplice fronteira ali, né? De Tefé, que é um grande produtor de farinha, né? Da nossa farinha do Arini, né? Que o Arini é uma cidade bem próxima de lá. E, a partir daí, conseguir colocar a gente não numa vitrine, mas pensando que a gastronomia pode ser um elemento extremamente importante para a atividade turística no estado. Né? Porque se eu tenho esse setor bem organizado, eu consigo agregar valor a esse produto, ao produto Amazonas, ao produto Manaus. Lógico que isso é uma questão que vai envolver cultura e identidade. Né? Então, a minha ideia vai entre identidade, cultura e gastronomia, mas a gastronomia como um recurso turístico para a localidade. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, as cidades que têm museu da gastronomia, tem no Maranhão, que acho que foi final do ano passado que eles inauguraram, e tem, se eu não me engano, em Minas Gerais. Mas o que isso contribui? Né? O que isso agrega para a atividade turística em si? Porque, como você falou ainda agora, o Amazonas acaba sendo um destino de ecoturismo, que até na live que o professor Francisco fez com o rapaz Rodolfo Pé, falou, não existe ecoturismo, é turismo de natureza, fez toda uma contextualização que até concordei com ele, inclusive com o turismo de base comunitária. Mas esse é o nosso grande atrativo, né? É a natureza. Mas muitas das vezes esse turista vem, chega no aeroporto, vai para o hotel, no outro dia pega o avião ou pega o barco, faz a pescaria e volta. Não necessariamente ele consome a cidade de Manaus. Então é agregar valor a esse produto que a gente precisa ter de uma forma também organizada. Também não é só chegar e dizer agora tem e assim. Né? Não dá para ser desse jeito. E aí, por conta de não se ter ainda muita literatura a respeito, né, específica, nós temos aí estudo da gastronomia. Primeira pesquisa no EBSCO me leva para 1837. Né? Mas sobre a gastronomia como um setor da educação, como um ambiente para se trabalhar, né? E principalmente para o turismo, ele é teoricamente recente. E Cláudio, uma coisa, quero colocar mais um ingrediente para a gente aqui.
que, claro, que a experiência, né, o Pablo falou até numa das nossas lives, né, a experiência no turismo, não pensar no turismo de experiência, mas experiência no turismo. O ato de cada alimento que nós trabalhamos é uma experiência, de fato, uma experiência se nós não conhecemos aquilo. E aí nós buscamos muitas questões dentro desse próprio alimento, que não é só entender como é que o alimento é feito, mas principalmente entender de onde ele veio. Acho que essa origem dele, né? E aí são processos que são de várias formas. São processos históricos, são processos culturais, são processos folclóricos, de tradições. São muitos processos que vêm. Quando a gente mora em alguns estados do Brasil, alguns bem distintos, a gente começa a perceber o que é, de fato, a importância daquela gastronomia para aquele local e a forma que aquilo é vendido. Quando a gente pensa em patrimônio, essa importância, uma questão que eu vejo muito em patrimônio. Geralmente, quando chega num patrimônio, no museu, né, alguns lugares assim que tem, que você geralmente busca uma lanchonete dentro, ou então que vende souvenirs, aí a gente vê, né, uma climatização, a gente vê a questão da cozinha mesmo se está estabelecido ou não há. Existem muitas, eu não sei, agora de um leigo mesmo, relacionado até a patrimônio, também relacionado à cozinha mesmo. Existem protocolos muito específicos para esse tipo, digamos assim, a cozinha instaurada em patrimônio. Existe algo específico para isso ou é cozinha como um todo? Por exemplo, assim, a cozinha precisa seguir esses protocolos, né? Olha, Ou existe uma diferenciação? até resultado dessa pesquisa, já especificamente para patrimônios, não. O que tem é da vigilância sanitária sobre qualquer tipo de estabelecimento. O estabelecimento vai vender comida, ele precisa cumprir essas regras. Independente do local onde ele está. Lógico que, dependendo do local onde ele vai ser instalado, ele vai ter que se adaptar, como eu falei ainda agora, a questão do gás. Eu posso substituir por um elétrico. Mas eu tenho que pensar que essa instalação elétrica tem que estar muito boa, porque eu estou no patrimônio. Não pode pegar fogo, pelo amor de Deus. Né? Então, e assim, não necessariamente você vê espaços que são tombados muito abertos para isso. Se você tiver um espaço que foi criado à parte, geralmente é um anexo, justamente porque tem que cumprir essa legislação. Tá? Cálido, só respondendo aqui, a Angélica perguntou qual é o prato da gastronomia, que é o cartão visita daqui da sua cidade. Peixe, mana. Peixe frito, jaraqui, tambaqui. O creme de tambaqui, por exemplo, é um prato muito antigo daqui, que minha mãe faz, é prato de Natal agora pra gente. Agora não, né? Na minha família sempre foi. Mas geralmente, se você vier aqui, Angélica, vai ser um peixe. Ou ele frito, ou ele cozido, ou ele no escabeche maravilhoso, né? Aí a Márcia está fazendo a ressalva aqui também da questão do registro, né? Se você for ver no IFAM, tem tombado, né? Patrimonializado a questão do ofício das baianas do acarajé, e aí tem todo um protocolo que foi seguido e isso é tombado. O ofício das tacacazeiras do Pará, sendo que aí tu tem tacacá, não tem? Temos. Pois mas o ofício é só lá do Pará. Parabéns para eles, quem manda, né? Conseguiram, Ficou pegando borboleta em vez de fazer a tarefa, tá aí. Então, a gente precisa, a gente ainda não tem para estabelecimentos em patrimônio. A gente tem de patrimônios alimentares, de cultura alimentar, aí o próprio IFAM faz um inventário bem mais complexo do que o nosso, do inventário turístico, para poder fazer a questão do tombamento, né? Várias e várias coisas que a gente precisa, que a gente tem que seguir, né? E aí, assim, você comentou ainda agora, né? Faz tempo que a gente tem isso. Pois é, só que antes, só quem fiscalizava era a obrigação da Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Devisa, que é o departamento geralmente no município. Agora, todos nós vamos ter que fiscalizar. Todos nós vamos começar a prestar mais atenção nesses estabelecimentos, porque a gente quer comer literalmente um alimento seguro. Mas aí não é só o alimento, agora vai ser o ambiente também, vai ser o atendimento, como é que vai ser feito. O próprio passar o cartão, a gente já vai ficar receoso, né? Então agora todo mundo vai contribuir, vai participar, vai fiscalizar, o que eu acho isso muito bom.
Né? A questão de validade. Validade de alimento é uma coisa que Deus me livre, desde quando o mundo é mundo, praticamente, né? Mas tem gente que come, não tem problema. Né? Gente, vocês podem, viu, colocar suas perguntas aqui, seus comentários, fique à vontade, professora. Muitos abraços, muitos beijos. Estou matando saudade, pessoal, nossos queridos colegas A turma do doutorado está toda aqui. Estou até nervosa. Aqui, gente. Um abraço para todos, viu? Muitos serão convidados aqui. A semana tive a oportunidade de conversar com uma de suas amigas também. Só gente boa. Um colega nosso colocou aqui que eu achei muito engraçado. Acho que perdi aqui, acho que foi o teste que colocou, que farinha é vida. Né? Ô, maninho, não tem seu valor, olha, Deus o livre. A Paula até está perguntando aqui, será que o turista percebe, né, esse valor? Eu acho que ele só vai perceber se isso for apresentado para ele, né? Se isso for colocado para ele como um produto identitário mesmo. Eu gosto, eu quero, é meu. Né? Porque a partir daí é que você vai conseguir desenvolver. Eu tenho um amigo aqui em Manaus, o professor João Fernandes, até colega nosso da UEA, ele tem um ponto de cultura chamado Casarão de Ideias. E ele tem uma revista. E nessa revista tem uma seção que é só para falar das comidas, comida de rua e tal. No número passado foi sobre mingau. Mingau de banana, minguzá, vocês têm aí também, Macapá? Mas quando? Meu pai é craque fazer mingau, meu pai. Minha mãe faz um de banana maravilhoso. E aí ele contou a história de uma família que criou todos os filhos vendendo mingau na rua. E aí ele até me convidou, no próximo número vai sair justamente a história. E aí você tem que contar a história daquela receita, né? E aí vai sair a história desse creme de tambaqui. Quando sair, eu mando para ti. Muito legal. E aqui, tanta Luana, os amigos, a Sara sempre fala, gente, oi, Alice! Sotaque do norte é tudo, é mesmo. Olha, Sara, você acertou, viu, Minado? Não, mas sotaque é tão gostoso, de todos os lugares do Brasil são maravilhosos. Eu digo assim, cada vez que você mora, tem a oportunidade de ouvir o sotaque, de ouvir as pessoas, acho que isso faz parte do turismo. Faz parte da própria venda da gastronomia, né? Com certeza. Esse chamamento, isso é o que é muito peculiar, né? Aqui também uma reclamação que estão dizendo assim, professora, tem ex-alunos, tem alunos, né? Sou colega do seu tem sim, tô vendo todos. Com ela, tá? Não tem culpa nenhuma. Lembrando sempre que quem não assistiu, gente, quem chegou agora, não pode assistir todos, né? Isso vai estar disponível no canal do YouTube, Cadidon Costa, o assunto é turismo. Não deixe de se inscrever, entrem lá e compartilhem isso. O que nós falamos em relação ao nosso canal é sempre esse envolvimento que nós temos de vocês que participam conosco, que estão conosco, não somente os seus comentários, mas principalmente os seus questionamentos, porque isso faz enriquecer muito mais a nossa própria conversa. Agora, dá vida para a conversa, né? E caso eu não consiga ler todos aqui para a professora, você pode mandar para ela, tá? Mandem mesmo, prazer. Direct, mandem para mim algum questionamento se vocês quiserem. Quiserem que traga aqui algum assunto bem especial, gente, mandem também, que a gente, né, busque esse profissional. Aqui mesmo nós temos tantos profissionais que irão participar conosco ainda, mesmo que é um projeto que é contínuo, né? Esse mês de junho inteiro nós faremos projeto até de segunda a quinta, e aí de julho em diante dá uma reformulada nele, pensando novamente para que ele fique, né, de uma forma diferenciada. Mas, professora, a gente sempre voltando um pouquinho agora a nossa gastronomia da região amazônica, né? Porque a Luana, ela está falando que ela até conversar com você, né? Dizendo que ela trabalha também muito esse tema. Nós recebemos a Luana e o chefe Ofi. Sim, eu vi, já deu água na boca. Meu Deus, como é que pode? Sabe muito. Que maravilha. E aí, quando eu penso, professora, assim, dessa sua própria pesquisa, né? Desse pertencimento, dessa identidade, as vendas dos locais são muito isso, né? As vendas da gastronomia local, nas cidades onde, de fato, vivencia muito mais isso, de fato, essa questão cultural que eles... São processos culturais, né? No Amazonas, aqui na região norte, tirando assim Pará, que já conseguiu, né, ter uma notoriedade, quem mais você consegue ver hoje que está assim? Manaus consegue se organizar um pouquinho, Roraima, acho que Rondônia, não sei, isso eu lembro muito da CN Tour, que nós começamos um trabalho, mas consegue ver, acho que o Amazonas, quando está conseguindo fazer esse trabalho de uma forma melhor no sentido de ser melhor do que o outro, mas melhor no sentido de
fato, criar subterfúgios, criar instrumentos que sejam próprios, né, da gastronomia local? Cálido, eu acho que isso tem relação direta com os cursos de gastronomia. Por que que eu te digo isso? Porque houve uma mudança nítida no mercado de Manaus, especificamente, aí eu vou falar do meu para depois falar dos outros, com o ingresso dos cursos de gastronomia. O Senac sempre fez um trabalho excelente, né? Mas não necessariamente a pessoa se via cozinheiro ali, né? O Senac forma cozinheiro, especificamente. É um curso de 800 horas, com a carga horária grande o dia todo, então é bem, bem extenso. Com a entrada do curso de superior de gastronomia, um curso de 2 anos, a pessoa vai ver o lado A e o lado B, né? O glamour e o suor, porque ser cozinheira é ficar 6, 7 horas em pé do lado de um fogão. Se o lugar é frio, maravilhoso. Mas se for aqui em Manaus, na nossa região, é muito mais quente. Né? Isso é um detalhe. Então, esses egressos, essas primeiras turmas, eles fizeram isso e deram essa guinada no mercado. Lógico que tem a questão da gourmetização das coisas, né? Mas, de qualquer forma, eu estou valorizando o produto. E aí, por que também que eu te falo isso? Porque eu fui da primeira turma da FAMetro, que é uma faculdade particular daqui, e eu tinha vários colegas que eram de Boa Vista. E aí ela veio para cá, foi com a gente para Flores da Cunha, até a Marcela Corinthians, maravilhosa, e ela montou o restaurante dela lá em Boa Vista. Tem o Beto Bellini também, que é caboclo amazonense daqui, mas mora em Boa Vista há muitos anos. Era da publicidade, se graduou em gastronomia e hoje está arrebentando em Boa Vista. Então, assim, esses são os que eu ouço falar. Comecei a conversar também com o Sandro Belo, que é daí de Macapá, né? Que é turismólogo, que é da Bebetu, que é da Brasel. Então, ele também está muito forte nisso. E aí, como eu falei, vai depender dos caboclos, das pessoas se apoderarem disso. Porque senão vai acontecer... Olha aí o João, que eu acabei de falar nele ainda agora, acabou de entrar. Vai acontecer de virem pessoas de fora... Ela falou bem de você, tá? Fica tranquilo. Acabou de entrar... Vai acontecer de virem pessoas de fora que vão valorizar, e aí a gente vai ter que só bater palma, porque a gente não fez a nossa tarefa, né? Então isso pode acontecer. Pode acontecer. Ei, João. Isso pode acontecer, mas se for alguém que vai, né, que veio de fora e essa pessoa valoriza, legal. Tem um rapaz aqui que é de Santa Catarina, o Felipe, perdão pela pronúncia do nome dele, eu acho que é Chadler, não sei se é. Ele fez o primeiro fast food da nossa comida. O Caboquinho, o nome do restaurante, funcionando no Shopping Manauara. E é a cozinha típica amazonense. É uma delícia. É uma delícia. E ele tem outros 2 restaurantes maravilhosos, alto nível, alta gastronomia, que não deixa nada a dever. O mesmo picadinho de tambaqui que ele tem do Banzeiro, que é o outro restaurante dele, ele tem lá no Caboquinho. E é maravilhoso. E todo mundo come. A caldeirada é servida numa cuia. E a própria layout lá do restaurante, tal, que é um fast food, então é só balcão, mas tem a lamparina, tem o João tá lembrando, ele tem um banzeiro em São Paulo também, que ele é fino, Felipe, maravilhoso. Os meninos da Univale, da gastronomia da Univale, querem todos estagiar lá com ele, que agora tá mais perto. Então, ele pegou tudo que é da gente e valorizou. Aí, lógico que eu já ouvi um monte de gente, pelo amor de Deus, mas o cara não é daqui. Mano, quem manda a gente não ter prestado atenção. Ele veio, entendeu, transformou no produto, que ainda agora até a Kalina falou, a gastronomia é consolidada, mas ela não é um produto. É o que ele fez. Né? Então, muitas das vezes, eu não sei te dizer qual é a comida de Rondônia, né, do Acre, não sei. Com certeza tem muita coisa igual a nossa, né? Mas eu não sei. Porque não chegou a mim. Olha que eu pesquiso, olha que eu procuro. Né? Porque eu quero saber o que é de lá. Até pode dizer, não, a comida de lá é boa ou ruim, eu tenho que ter comido. Né? E aí eu queria só, que a gente já está quase terminando. Meu Deus, como passar rápido.
Contar só um caso que foi justamente do estágio. Quando o professor Francisco me levou para conhecer a professora Cláudia, que ia ser a minha tutora no estágio, eu perguntei, professora, tem alguma receita que a senhora faz, ou que a senhora quisesse que eu fizesse, né, para eu também interagir com a turma. Eu não sou gastrônoma, sou curiosa, sou cozinheira. E aí ela disse, Cláudia, olha, a gente tem uma receita aqui que é do X-Caboquinho, que é o nosso sanduíche, que é até patrimônio imaterial municipal, se eu não me engano. Márcia, me corrija aí, por favor. E aí, eu disse, não, então eu faço, professora. Porque aí a disciplina era culinária do norte, iam ser 2 semanas. Aí eu levei, nem eu que levei, a minha coleguinha Joelma levou para mim o queijo e o tucumã, porque o marido dela foi para lá visitar, então deu tudo certo. E aí a primeira ressalva que o professor Francisco fez, Cláudia, traga tudo de lá. Aí eu disse, não, professor, mas pão francês tem aqui. Ele disse, não, o pão a gente faz, não se preocupe. Mas traga a banana e traga o queijo. E o tucumã, lógico que o tucumã realmente não vai ter aí, né? Lá, né? E aí eu disse, mas professor, tem a banana da terra. Rapidinho, às vezes não sabe o que é o tucumã, se puder só explicar. Tá, o tucumã é uma... Eu classifico como fruta. É uma fruta que a gente tem aqui bem laranja, né? Bem alaranjada, muito gostosa. Assim, eu vou descrever o sabor que me disseram lá. Não tem gosto de nada. Mas pra gente tem um gosto maravilhoso. E aí junta com o nosso queijo coalho, que é um queijo mais salgado, né? E com a banana pacovan, que para quem não é daqui, é a banana da terra. Né? Dependendo... a Márcia está dizendo aqui que é um patrimônio estadual. Não é tomado pelo IFAM, isso. E aí, eu disse, mas professor, a banana daqui. Disse, não, Cláudia, é outra coisa. Traz de lá para poder ser o autêntico. E nós fizemos, foi muito legal. Eu estava estagiando só na turma da manhã, fiz na turma da manhã, fiz na turma da noite também, fui lá com eles, foi maravilhoso. E fizemos com banana e sem banana. Eu, particularmente, como sem banana, né? Que aí o nosso X-Caboquinho, o nosso sanduíche é o pão francês, as lascas do tucumã, o queijo coalho grelhado e a banana pacovan deliciosa frita. E foi muito legal. E até hoje eles só me chamam de X-Caboquinho. Não tem jeito. E ficou. Ficou. E aí eu acho legal, porque é uma coisa que realmente eles não iam ter a mínima ideia, né? Lá, o tacacá eles até conseguem e tal, mas não tem... O X-Caboquinho acaba sendo ainda muito nosso. E é um post do ano passado, mas não sei por que reapareceu esse ano, semana retrasada, se eu não me engano. Esse Felipe Schadler foi no programa do Felipe Bronze, da GNT, e fez um X-Caboquinho. Só que ele fez um X-Caboquinho fusão, que eu digo, né? Porque ele usou carne seca, ele fez uma releitura do X-Caboquinho. Meu Deus, isso foi uma polêmica, um monte de gente reclamando. Eu disse, gente, só daí levar o nome X-Caboquinho, já é uma grande... A pessoa já vai ficar curiosa para saber o que é, entendeu? A gente também tem que valorizar a própria propaganda que fazem da gente. A gente precisa saber. E outra, não era dele, né? Não era o caboclo amazonense que estava fazendo, então... Mas vale a propaganda, sempre. Eu acho muito também, né, professor, essas releituras também que fazem muitos pratos. E aí, quando as pessoas também questionam, sempre existe os dois lados, né, professora? Por exemplo, quando a pessoa reclama um pouquinho, esse sentimento de pertencimento, às vezes, é interessante, mas que façam também, né? Porque muitas vezes houve e existem essas críticas relacionadas a alguns pratos que não são da mesma forma, que é feito no original, digamos assim, mas que as pessoas às vezes reclamam, mas elas não só valorizam nessas horas, quando vem de outra forma de alguém fazer. E as leituras, elas estão aí, elas acontecem isso. E o turismo acontece de todas as formas. Claro que com certeza. Hoje, eu digo assim, o momento mesmo, não só pensar hoje, não estou falando de hoje, momento de pandemia, a parte da contemporaneidade mesmo. As pessoas buscam viver o autêntico. Hoje o turismo, né, está muito mais autêntico. As pessoas buscam muito mais viver e vivenciar aquilo que de fato é do local. Sim, e sim. Essa busca, como foi a ideia do italiano lá. Do italiano, né? de ter. E essa busca, o que eu acho interessante disso, professora? Que a gente pensa assim, quem está errado, quem está certo. Não existe, eu acho, o certo e o errado nesse momento. O que existe são tipos de venda que você quer fazer do seu produto.
E aí é uma identidade que nós temos, né, professor? Uma identidade principalmente relacionada ao que é nosso, ao pertencimento nosso. E aí eu digo assim que é uma questão que todos os nossos colegas estão aqui, por exemplo, hoje estou feliz porque tem muita gente aqui do Norte também, muita gente do Nordeste, Centro-Oeste. Não é? Se puderem colocar rapidinho aí de onde vocês estão, só para a gente ter uma noção, para a gente ver como gastronomia é evidente. Eu queria que você pudesse colocar rapidinho uma coisa aqui. O prato típico da cidade de vocês, do estado de vocês. O que vocês acreditam que seja um prato típico? A gente quer ver se eu consigo registrar na nossa caixa aqui, se puderem colocar de uma forma muito rápida, porque nós temos só 5 minutinhos já. Mas o professor está acabando, já conversa boa, termina rápido. Só uma ressalva aqui que a Ellen lembrou, fez uma lembrança muito boa. Ele apresentou como um X-caboquinho, né? Mas o que eu achei legal foi as pessoas contestarem. Sinal que elas sabem que não, peraí, tu tá mexendo no que é meu, né? É igual quando a gente olha para o Bauru, que é feito lá. Eu lembro que quando eu cheguei em Bauru, eu disse, não, eu cheguei na cidade de Bauru e disse, peraí, quero comer então o Bauru, que é o tradicional. Original, né? Em São Paulo. Completamente diferente do que é servido em São Paulo, capital. Né? Ou seja, é do mesmo estado, mas se você vai para a cidade é uma coisa e quando você vai para a capital já está modificado. Porque, mas por exemplo, se você for pensar nas imigrações, né? A gente comentou ainda agora, quando as nossas mães viajam, levam a farinha. Quando eles vieram, eles trouxeram na mala deles alguma coisa, mas teve uma hora que acabou. Então, eles tiveram que adaptar. Né? E aí eles tiveram que adaptar com o que tinha lá, porque até mesmo, não, tudo bem, mas eles importavam, mas isso demorava a chegar, né? Então, essa demora tá aí. O que eu substituí? Tem um restaurante aqui que logo no começo ele lançou, era um pirarucu ao molho de alcaparras. Aí eu ficava para morrer, eu disse, meu Deus, eu nunca nem vi um pé de alcaparra, como é que o cara coloca no... Depois, eu digo, tá, ele tentou fazer uma inovação, é uma receita francesa, legal, mas está misturando com a local, né? Só esclarece isso, por favor, porque senão fica sempre muito complicado, né? E a própria questão também é que acabou sendo introduzido das plantas, né? Das plantas não comestíveis, né? Não comercializadas. Então, é uma coisa que a gente usa. Tem um restaurante aqui que trabalha drinks maravilhosos com isso, né? Mas é local. Mas e aí? Eu vou para Manaus e vou comer o quê? Né? O que eles fazem? E aí, lógico, não tem como a gente dissociar do índio. Né? Como é que o índio fazia a comida dele? Como é que que técnicas de cocção que ele tem, né? De cozimento que ele tem? Né? E aí o moquém entra pra gente, e pra gente acaba sendo meio que normal, mas não necessariamente pro outro. E aí isso entra na experiência. Eu saber como é que você faz esse alimento, eu saber como é que você produz esse alimento. A própria questão da casa de farinha, que devia ter uma em cada esquina, né? Mas não necessariamente tem. Né? Então, isso acaba com que mexe com essa população, faz a gente ter orgulho do nosso lugar, porque o turista ele não vai passar só por onde tem turismólogo, só por onde tem gente que trabalha com turismo, que sabe a importância de tratar ele bem. Uma hora ele vai encontrar com um habitante, e aí se esse habitante gostar da cidade dele, ele vai fazer o trabalho dele, um trabalho maravilhoso pra gente. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Então isso é importante. Claro. Nós temos apenas 3 minutinhos, 2 minutinhos já. Só quero colocar aqui que estão os amigos, nós temos, por exemplo, aqui pedido dos pratos e a cidade que estão, né? Nós temos desde a Canina de Fortaleza, a Agui Duarte de Crato, no Ceará. Minha primona! A Renata Paula de Santarém, a Paulinha de Manaus, né? Aqui ela está falando que aqui é Tambaqui na Brasa, a outra de Jaraqui, tem de Campo Grande, né? A Angélica. E assim, e nós temos gente de fora de Iguaçu, e isso é muito interessante. Aqui a Eveline, né, que está fazendo doutorado em Aveiro, Portugal, mas ela é de Fortaleza. Olha, o pessoal Carlos lá, que legal. Então, assim, que a gente fica feliz, gente, a participação de vocês, esse envolvimento nosso, isso aqui é para nós crescermos juntos, aprendermos juntos. E lembrando que vai ficar disponível, né, essa live para quem quiser acompanhar um pouco mais. Sigam a professora, nos sigam também. Professora, já tem 1 minuto para se despedir dos nossos amigos, nossos queridos aqui. Fique à vontade. Agradecer ao convite, Carlos. Você é um amigo querido, cara, muito, muito, muito gente boa. Só tem a crescer mais e mais. Agradecer a todo mundo. Obrigada, gente. E vamos lá.
Vamos fazer com que cada vez mais a gente possa se orgulhar e valorizar a cultura da nossa cidade, né? Cada um na sua cidade fazendo parte dessa engrenagem maravilhosa que é o turismo. Ai, professora, muito obrigado. Agradeço a sua disponibilidade, agradeço por estar conosco. Foi Obrigada. um papo sempre muito agradável conversar com quem conhece dessa área, com quem estuda e pesquisa sobre esses conteúdos. Agradeço a contribuição de todos aí também, foi maravilhosa a interação. Ah, sem dúvida. Obrigada, queridos. Estou às Ai, que ordens. bom. Gente, um grande abraço a vocês. Lembrando que vai estar disponível no canal Cádidon Costa, o assunto é turismo, também no IGTV. Então entrem lá, se inscrevam no YouTube. Espero encontrá-los na segunda-feira. Se cuidem, se cuidem. Quem puder, fique em casa. Muita saúde, um ótimo final de semana. Um abraço a todos.